Você já perdeu peso e em pouquíssimo tempo recuperou tudo de novo? E talvez até com peso extra. Pois é, esse é o famoso efeito sanfona e é praticamente uma regra no mundo de hoje, né? Inclusive, vou contar uma história pessoal. Isso aconteceu com minha tia, que é a legítima rainha do efeito sanfona. Ela tentava dietas restritivas, jejum de diversas formas, exercícios extenuantes e até um arsenal de chá milagroso. Sempre parecia funcionar no começo, mas logo depois ela recuperava o peso perdido e ainda com juros, né? Às vezes sem aquela qualidade muscular anterior. No final desse vídeo eu vou contar como ela conseguiu se livrar desse tormento e manter uma perda de 15 quilos por mais de 3 anos e sem loucuras. Mas antes a gente tem que entender por que o efeito sanfona acontece e como você pode escapar desse looping eterno. O chamado efeito sanfona é esse sobe e desce de peso que, além de trazer frustração, pode acarretar em problemas de saúde e impactar a tua autoestima. Mas de onde vem tanta dificuldade para manter os resultados no emagrecimento? E por que mesmo depois de emagrecer, teu corpo tenta trazer esses quilos de volta? A resposta, gente, tá no intrincado esquema de hormônios, neurotransmissores e comportamentos que, se não forem bem administrados, nos jogam de volta a estaca zero. Quando você emagrece, o corpo aciona uma espécie de alarme de sobrevivência e passa a produzir mais grelina, aquele hormônio que diz "tô com fome", e reduz a leptina, que é responsável por dizer "já chega, estou satisfeito". Isso faz com que o nosso apetite aumente em cerca de 100 calorias para cada quilo perdido. Ou seja, se você perdeu 10 quilos, seu apetite na média vai aumentar em 1000 calorias. Isso pode parecer pouco, mas é muita coisa, gente. E além disso, acontece a tal da termogênese adaptativa. Basicamente, teu corpo aprende a gastar menos energia, tornando a manutenção do novo peso ainda mais desafiadora. E depois da perda de peso, o tônus adrenérgico e a produção de T3, que é o hormônio biologicamente ativo produzido na tireoide, diminui. É como se o corpo ligasse o modo economia de energia para recuperar o que foi perdido. E isso reduz ainda mais seu gasto energético. O National Weight Control Registry, que é um grande estudo aí que avalia esses pacientes bem-sucedidos na perda de peso, mostra que 75% das pessoas que mantiveram a perda de peso se pesam pelo menos uma vez por semana. Então, o automonitoramento é essencial para perceber os primeiros sinais do retrocesso. Uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes em tratamento para a obesidade é se pesar regularmente e ter um peso limite, mesmo no período de férias, que, se caso ele o atinja, seja um alerta para ele voltar a dar atenção ao tratamento. Não se trata de paranoia, mas de criar a consciência do próprio corpo e dos hábitos. Os agonistas de GLP-1, como a semaglutida, eles ajudam a controlar a fome e aumentar a saciedade. Mas uma vez que se interrompe sem acompanhamento médico e sem ter mudado realmente o estilo de vida, essa aparente mágica se desfaz. Portanto, o medicamento sozinho não faz milagre. Sem a mudança de hábitos, o efeito sanfona acontecerá. Por isso, a gente deve usar os medicamentos como um suporte para aderirmos principalmente à nova dieta e não usar a medicação como uma ferramenta única. Uma outra coisa importante que pode ser útil para muitas pessoas que enfrentam problemas psicológicos é a psicoterapia bem feita. A terapia cognitivo-comportamental, que é uma metodologia muito utilizada pelos terapeutas, tem embasamento científico e ajuda a reformular esses pensamentos distorcidos, como, por exemplo, já que eu furei a dieta um dia, eu vou voltar só depois das férias. Esse é só um exemplo, mas existem muitos pensamentos que jogam contra o processo de emagrecimento. E criar estratégias práticas para lidar com esses pensamentos e com as tentações também referentes à dieta é fundamental. Então agora pega o papel e caneta, que eu vou te dar 5 soluções práticas para te ajudar a evitar o efeito sanfona. Primeira dica é praticar o automonitoramento. Como eu mencionei, em relação ao peso, isso também pode ser feito com alimentação. E se pese semanalmente, ou pelo menos quinzenalmente, e observe as alterações sutis no seu padrão de fome. A ideia não é ficar obcecada ou obcecado pelo peso, e sim ciente. Segunda dica, tenha uma estratégia alimentar adaptável. Dietas restritivas podem até ser úteis no início do tratamento, porque nos fazem perder peso mais rápido e nos sentimos mais motivados com o progresso. O problema está em só ter essa dieta super restritiva e não adaptá-la em um momento posterior. Aí a pessoa, quando não consegue mais se
seguir aquele cardápio, acaba ficando sem um norte e volta a comer tudo errado novamente. A terceira dica é investir em exercícios físicos. Gente, isso parece clichê, mas tem que ser dito. Encontre algo prazeroso, pode ser musculação, dança, corrida ou até caminhada. A constância é mais importante do que a intensidade insana de curta duração. Claro que o ideal é combinar a musculação com exercícios aeróbicos, mas sei que isso nem sempre é possível, então simplesmente faça o que você consegue no momento. A quarta dica é, quando indicado, combine medicamento mais mudanças de comportamento. Se você estiver usando algum fármaco, planeje com seu médico um esquema de manutenção, que você consiga manter a longo prazo ou que vocês tracem juntos um planejamento de interrupção, se for possível. Uma coisa que eu sempre vejo é médicos vendendo os protocolos de 3 meses, 6 meses na clínica, com aplicação às vezes de Mounjaro semanalmente. E aí a pessoa não avisada, que após esse período ela vai voltar a ter um apetite bem maior e sem um planejamento bem estruturado ela vai recuperar todo o peso perdido e muitas vezes ela recupera a gordura e não recupera a massa muscular que ela perdeu no processo. Ou seja, aí vocês veem a importância de buscar um bom profissional. E a quinta dica é buscar apoio psicoterapêutico. A terapia, gente, por si só não vai emagrecer ninguém, mas aprender a lidar com as emoções e gatilhos é tão importante quanto escolher os alimentos certos. Então, se você sofre de questões psicológicas, ter um bom terapeuta pode ser útil para a sua adesão ao tratamento para o emagrecimento. Agora vamos retomar a história da minha tia. Lembra que ela vivia no efeito sanfona? Pois bem, quando ela me procurou, a gente resolveu estruturar um plano de verdade. Com indicação, ela usou semaglutida, mas associado a pesagens semanais, a metas de exercícios realistas para a rotina dela e principalmente uma mudança de mentalidade e de padrão nutricional. Em vez de viver brigando com a balança, ela passou a enxergar a rotina saudável como parte da nova vida e não como um sacrifício. E finalmente, lá se foram 15 quilos mantidos por mais de 3 anos sem sofrimento, sem terror, sem loucuras e sem aquela dança frenética na balança. Se você quer se aprofundar mais nessas estratégias e descobrir maneiras de emagrecer de forma sustentável, se inscreva aqui no canal e ative o sininho e já deixa seu like. Lembre-se que emagrecer é só parte da jornada. Manter o peso é o verdadeiro desafio e você